Esse é mais um Cresce Entrevista, hoje comigo, Beatriz Lima. Antes da gente começar, vou pedir para vocês darem like aqui no vídeo e, se possível, compartilhar para mais corretores terem acesso ao nosso conteúdo. Nosso assunto de hoje é sobre diversidade na aquisição de imóveis. E para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo a doutora de gestão, Alexandra Bart. Alexandra, se apresenta para a gente. Bom, eu vou começar do mais recente, que me traz muito orgulho. Eu, desde 2009, sou professora, estou aqui no Unicresce com vocês e trabalhando com vocês, realizando... antes de surgir o Unicresce, eu já lecionava no Cresce, acompanhei o Unicresce desde o início. Então, para mim, é uma grande honra, uma felicidade sempre a gente poder estar juntos, seja num evento, seja num curso, seja num bate-papo, como a gente está tendo no dia de hoje. E aí, um pouco da minha trajetória, ela é bastante eclética. Eu me formei em economia, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção e doutorado em gestão da inovação tecnológica. Mas, junto com isso, né, quando eu comecei a ver na faculdade de economia que faltava um pouco compreender os desejos dos consumidores, por que o consumidor comprava sem ter dinheiro, eu comecei a trabalhar e a estudar também na área de marketing. Então, hoje em dia, eu desenvolvo trabalhos, além da parte acadêmica também, na área de marketing, na área de gestão de conflitos e na área de negociação também. Depois que eu terminei meu doutorado, eu fiz uma especialização em docência para graduação tecnológica e tenho exercido atividades não só na área de docência, mas na área de gestão universitária também. Então, essa é um pouquinho aí da minha trajetória eclética, mas eu acho que isso é fundamental hoje em dia, seja você corretor, seja você professor, jornalista, é ter essa visão mais ampla, e isso me ajuda muito em vários momentos. Então, está aí um pouquinho da minha trajetória. Então, para a gente começar, eu quero citar como exemplo de diversidade o público LGBT, que é o público que mais gasta, né, com o preparo de um imóvel. Você acha que os corretores estão preparados para lidar diretamente com esse público? Olha, eu vou responder não só aos corretores, eu vou responder em relação à sociedade em geral. Eu acho que a sociedade em geral não está preparada para esse público, de uma maneira geral. Porque é tudo muito cômodo quando a gente tem, seja uma orientação homoafetiva com que se convenciona chamar, entre aspas, de normal, seja você ter uma religião igual à sua, seja você se vestir ou usar um linguajar igual aquele que você está acostumado. Quando tem alguma coisa diferente, e no caso específico da negociação sexual, ainda quem tem uma orientação, por exemplo, homoafetiva, sabe a dificuldade que é assumir isso perante a sociedade, por uma série de fatores, uma série de julgamentos. Então, a gente observa que a sociedade não está preparada e o corretor faz parte dessa sociedade que ele às vezes se pega, digamos assim, muito sem saber como se portar, como conversar, como dialogar com esse segmento. Em contrapartida, eu já tive situações no próprio Cresce, lecionando, dando aula, eu abordo esse tema nas minhas aulas com muita frequência, porque eu cito que existem vários públicos para os quais o corretor precisa estar preparado. E eu me lembro que depois de citar de uma dessas aulas, 2 alunos chegaram para mim e disseram: olha, professora, eu sou hétero, mas eu resolvi focar no público LGBT. E está dando muito certo, exatamente porque eu comecei a entender quais são as reais necessidades. E às vezes eu vou te dizer, Beatriz, que a real necessidade não é uma coisa fora de série, pirotécnica, algo assim, nossa, mega ultra, não. Para você ter uma ideia, eu estava dando aula de gestão de conflitos para ouvidores e tinha um ouvidor de uma universidade no Nordeste. E aí diz que teve um grupo, né, de alunos com orientação homoafetiva que veio pedir para construir o 3º banheiro. E tudo se resolveu quando ele foi conversar com eles, tá? E descobriu que não era bem o 3º banheiro que estava em jogo. O que estava em jogo era um espelho de corpo inteiro, porque o rapaz que tem uma orientação homoafetiva, ele tem talvez uma preocupação um pouco maior com a aparência, né? Então, é o que eles queriam, eles eram alunos de moda, tá? Então, eles queriam só isso. Aí a gente para pensar, né? O ouvir o outro, ou não é escutar, né? Escutar, a gente escuta o tempo todo milhões de sons, mas ouvir o outro, aquela escuta seletiva, o princípio da
empatia, eu acho que isso está um pouco, estava pelo menos até a pandemia, um pouco, entre aspas, bastante em falta, né? Você se colocar no lugar do outro, você não querer impor a sua vontade perante o outro. E eu acredito até que com este evento da pandemia, não só para a questão da orientação, mas eu acho que de uma maneira geral a sociedade melhorou bastante. Nós estamos aí nos colocando no lugar do outro, tentando um pouco pensar mais no outro, e isso talvez tenda a ajudar um pouco também o diálogo com esse segmento. Mas dizer que a gente está preparado, não. A gente, de fato, não está preparado ainda falta um bom caminho para isso. Continuando assim nesse assunto, o que você acha que pode ser feito para se adequarem a essa diferença de público na hora de mostrar um imóvel? Bom, primeiro saber o seguinte, que qualquer profissional, seja um corretor ou qualquer prestador de serviço de uma maneira geral, ele está lidando com gente, né? Não é mesa e cadeira que vai comprar um apartamento, não é mesa e cadeira que vai contratar qualquer serviço. Então, está lidando com gente. E gente é diverso. Gente tem diferentes formas de ver o mundo, diferentes formas de se manifestar, e não existe certo e errado. Claro, a não ser que alguém vá pegar uma arma e matar o outro, está errado. Mas em termos de diferentes comportamentos e visões de vida, não é a minha ou a sua, né, que são as mais corretas. A gente chega num acordo, a gente procura entender uma outra. E esse que é o ponto. Então, a primeira coisa, o corretor tem que se colocar no lugar do outro, saber que a base de vida que ele tem não é a mais correta, é a base de vida dele. Então, essa é a primeira coisa. No segundo ponto, ele tem que procurar entender quais são as reais necessidades. E eu estou falando para todos os tipos de público. Porque muitas vezes a pessoa quer comprar um imóvel, ela tem aquele sonho de vida dela, mas ela não está lembrando, por exemplo, que o bolso não é tão largo quanto ela sonhava. Então, o próprio corretor tem que procurar entender quais são as reais necessidades daquele grupo, né, ou daquela pessoa, para oferecer não um apartamento, não um imóvel, uma solução. Agora, o que a gente vê em algumas situações são coisas do arco da velha. Por exemplo, eu tenho o caso de um conhecido meu que recebeu propostas de um imóvel em que naquele imóvel estavam misturadas, olha só que coincidência, fotos do imóvel que ele estava vendendo. Então, tinham 3 fotos do apartamento dele misturadas com outro apartamento de uma imobiliária grande. Então, quando a gente fala dessa atenção, é atenção em vários aspectos. É se colocar no lugar do outro, é ouvir o que o outro tem a dizer, é entender quais são as reais necessidades, quais são as reais possibilidades daquela pessoa que está querendo comprar ou vender um imóvel, tá? E lembrar também que diversidade não significa só sexual. Nós temos diversidade religiosa, nós temos diversidade de gênero, nós temos diversidade de idade, né? Várias gerações aí existindo, coexistindo. Então, isso seria um segundo momento. Terceiro momento é ter flexibilidade, né? Porque na hora em que ele vai trazer uma coisa que ele considera importante, legal, interessante, mas e se a pessoa não quiser? Ele não pode ficar ofendido, então ele tem que ter um jogo de cintura para conseguir adequar e trazer diferentes propostas. E esse jogo de cintura tem que acontecer mesmo que o negócio não seja fechado, quer dizer, ele dialogar com aquele interlocutor, saber, porque de repente ele não fechou o negócio com ele, não foi no que ele tinha mostrado, e parar para ouvir. O que eu vejo, né, muitas vezes com os corretores, é que eles não param, o cliente escreve para ele o que ele precisa, e o corretor parece que faz questão de não ler, né? Ele passa qualquer imóvel, porque ele tem que passar aquele imóvel. Não é por aí. As pessoas estão cada vez mais informadas, as pessoas estão cada vez mais críticas. Isso independe de orientação sexual, tá? Elas estão sabendo muito bem, elas estão pesquisando, a internet está aí para isso. Então, o corretor tem que ficar atento a essas questões. Eu ia te perguntar agora também justamente sobre isso, que você considera um ponto importante de se abordar nessa questão da diversidade, mas foi justamente o que você falou, de se colocar no lugar do outro, né? Que muitas vezes as pessoas realmente ignoram as informações, ficam mais com o que ela quer e tem que ver o lado do outro, mais com essa questão, né? Como você citou, do público LGBT.
ser bem mais complicado, a questão religiosa também, e é realmente você se colocar no lugar do outro para saber que direção, né, você seguir direitinho. Não, e veja, olha só, a gente tem um público LGBT que, digamos assim, eu costumo dizer que para a sociedade como um todo, é talvez o lado da diversidade que a sociedade menos sabe lidar. Né? Eu acho que sabe se julgar muito, sabe se colocar sentenças, mas se colocar no lugar do outro, entender essa questão, não. Porém, a gente tem uma coisa interessante. A gente tem, por exemplo, o setor comercial, de uma maneira geral, não só a parte imobiliária, mas você tem bancos, você tem supermercados, você tem construtoras, de uma maneira geral, focando nesse segmento, porque já se descobriu, como você bem mesmo colocou no início da nossa conversa, o público gasta mais no acabamento de um imóvel. E gasta mais por quê? Porque ganha mais. Então, o mercado não é bobo. Né? A gente tem aí gastos, a gente tem alguns dados interessantes especificamente do público LGBT. A gente tem aí quase 40% nas classes A, né? A e B. A gente tem um 36% com nível superior, o que não é a média nacional. Tá? Mas quando a gente olha e a gente abre um pouquinho mais esse guarda-chuva da questão da diversidade, quando a gente começa a observar e ver esses momentos, a sociedade, como eu sempre falo, a sociedade não está pronta, a sociedade não sabe dialogar, a sociedade acha que o que ela acreditou lá atrás é o que vale, e não é por aí. Aqueles grupos que compreenderem que a sociedade está mudando, as famílias estão se configurando de forma diferente, se o diálogo prevalecer, se a capacidade de se colocar no lugar do outro for a tônica da relação, eu acho que esse tema da diversidade vai ficar para trás. Porque a gente só tem o tema da diversidade, como, por exemplo, a gente só tem o tema da ética, porque não tem ética. Sim. Ou porque não tem uma valorização da diversidade. Né? Eu mesmo, por exemplo, a quantidade de vezes que eu já fui chamada de loura burra, né, foi uma afinidade. Né? Então, assim, eu tenho como é. Pois é, eu tenho 1,82 m de altura, o meu apelido no colégio era gigante branco. Né? Então, assim, é o que eu falo, as pessoas não estão, desde criança, preparadas porque é diferente. E o que eu falo, eu sempre defendo essa bandeira. Quando nós nos conscientizarmos, quando nós tivermos a tônica do respeito, a gente vai deixar para trás temas como diversidade, como ética, porque eles vão ser próprios da sociedade. A gente só discute isso porque falta de todos os lados. Infelizmente falta. É muito fácil a gente defender a bandeira. Eu apoio a diversidade, eu sou ético. Mas na prática a gente observa que a sociedade derrapa muito nessas curvas aí dessas questões. E não deveria ser algo natural, e a gente não precisaria nem estar, né, tendo essa conversa, levantando essa bandeira e chamando atenção. Gente, olha, precisamos prestar atenção nisso. É justamente a questão do respeito, né? E da adaptação, que eu acho que hoje em dia já está tendo mais nessa parte de adaptação. Sim. Eu estava lendo que já existem construtoras que fazem apartamentos pensados para o público LGBT, com uma cozinha maior, um banheiro maior. E não só para o público LGBT. Eu li questão de, vamos morar duas amigas juntas, vamos fazer um banheiro que dê para elas colocarem as coisas. Já está tendo essa adaptação. E o que você acha que os profissionais podem fazer, precisam fazer para alcançar, né, cada vez mais um público maior? Na realidade, a gente tem, por exemplo, a Tecnisa, a construtora incorporadora, que é interessante, ela foi uma das primeiras a apostar, ela em 2009, inclusive, fez uma campanha publicitária, era um apartamento que estava sendo lançado no Itaim, e ela colocou 2 cuecas no varal, dizendo o seguinte: mais dia menos dia vocês vão morar juntos, né? Isso foi um acontecimento. Eles não divulgam a quanto que eles faturam com esse grupo, mas estima-se que quase 12% das vendas sejam para esse público, para o público LGBT. Naquela época, houve um movimento bastante interessante, né? Eu acho que esse aproveitar a oportunidade é um dos caminhos que os corretores devem fazer, que as empresas devem fazer. Deixa eu só terminar. A Tecnisa diz, olha, nós não fabricamos prédios cor-de-rosa. Nós divulgamos que somos uma empresa que apoia a diversidade. Então, isso é uma coisa bacana. É o que eu falo. A bandeira LGBT, eu acho ela muito, muito legal a partir do momento em que ela desperta na sociedade o pensar exatamente sobre esse guarda-chuva muito maior que a diversidade.
Agora, a Tecnisa fez isso. A American Life, seguradora, ela não. Ela decidiu apostar no chamado pink money, né? No dinheiro cor-de-rosa. E eles criaram um seguro voltado exclusivamente para casais homossexuais, que era o Vida Freedom. E o slogan era quem ama, cuida. Quem cuida, faz Vida Freedom. E a peça eram dois bonequinhos e duas bonequinhas, né? Então, o casal de meninos e o casal das meninas. Então, o foco era para isso. E passou a dar 1 ano de seguro grátis para cada casal gay que comprasse um dos imóveis da Tecnisa. Quer dizer, esse olhar, ele não está desprestigiando quem é hétero, mas ele decidiu focar nesse público com decisões mais abertas. Agora, de nada vai adiantar eu ter uma campanha maravilhosa, ótima, fantástica, se eu, dentro da minha empresa, não praticar a diversidade. Tá? O público LGBT tem uma característica bastante especial, na minha opinião, que é exatamente essa mobilização real e verdadeira em prol da bandeira. Não é só uma coisa da boca para fora. Tá? Então, se a empresa acha que ela não vai, ela pode vender uma bandeira externa, mas internamente ela vai ter uma série de preconceitos, uma série de senões, isso vai vazar, e vaza muito rápido. E aí o público vai se juntar para boicotar aquela empresa. Tá? Então, essa postura verdadeira dentro das empresas, e a gente tem vários casos. Por exemplo, a IBM... Só nos Estados Unidos tem 4 gerências voltadas exclusivamente para o público LGBT, pensando em produtos, pensando em serviços. E outra coisa, eles não ficam só no LGBT, eles têm uma parte do site deles que é exatamente diversidade de pessoas, diversidade de pensamento, e eles colocam o mundo mais inteligente para todos. Aí eles falam por exemplo, da religião islâmica, falam do pessoal idoso, falam do pessoal com deficiência. Tá? Então, são várias questões, mas eles têm essas gerências. A Dell tem políticas voltadas também reais para o público LGBT. Como eu falei para você, a gente tem bancos, né? Uma instituição bicentenária, como o Banco do Brasil. Eles têm até uma campanha, eu acho muito fofinha, que é um bolo de casamento, né? E eles colocam lá, bom para todos. E o todos é multi. Então, eu acho que, além desse olhar externo, se as imobiliárias, se os corretores não tiverem esta prática realmente internalizada, não como um favor ou como vendo um cifrão que pode acontecer, isso vai transparecer em algum momento e o pessoal está bem antenado quando é só da boca para fora, quando é uma prática bem real. Então, eu acho que é mais profundo do que a gente está pensando. E eu não volto a dizer a primeira pergunta que você me fez. Não acredito que todos estejam preparados ainda para esse momento. Você quer ver uma situação muito, muito clássica, né? Eu costumo sempre brincar, né? A sociedade é muito conservadora. Eu não acho. Existem outras sociedades que eu classifico como hipócritas, mas no Brasil nós somos bastante conservadores. E dentro deste conservadorismo, uma vez teve um problemaço que foi a Havaianas, tinha uma neta, né, novinha, uns 20 e poucos anos, conversando com a avó sobre sexo. Que absurdo! Muita gente se mobilizou. Ai, que horror! É verdade, né? Todos nós vergonha, né? Ou do Espírito Santo, pai e mãe não nasceram jovens, não paqueraram, não, é todo mundo da cegonha. E a coisa foi tão grave que a Havaianas teve que tirar a propaganda e botar na internet. Então, muitas vezes se fala sobre modernidade, mas na prática, no seio familiar, não é bem assim que a coisa funciona. Seja corretor ou não seja corretor. Por isso que eu digo, se a prática não for internalizada dentro, e aí o que eu falo, sempre palmas para a Tecnisa, né? Não é o foco no prédio cor-de-rosa, é o foco na diversidade. Isto é uma diferença monumental. Esse é o primeiro passo por um respeito. O segundo que eu espero é que a gente não tenha mais que abordar essa palavra, que isso seja uma realidade aí na sociedade. Exatamente, porque muitos levantam a bandeira, mas é mais por questão de mídia, né? De ver que estão apoiando a causa, mas internamente eles não ligam tanto, né? Não se importam tanto. É mais para ver que eles falaram daquilo dali. Você acha que existe, ou pode existir, ou se já está sendo explorado,
um segmento específico, um atendimento personalizado que seja voltado para um público diferente? Não só LGBT, mas para a questão religiosa, essas outras? Eu ainda não identifiquei especificamente na área imobiliária esse atendimento, mas o que o que eu acredito é que os corretores têm que ter em mente que a gente tem uma sociedade que tem vários públicos. Por exemplo, se a gente sair da área LGBT e entrar na área de gerações, nós temos o pessoal que nasceu entre 25 e 45, que são os tradicionais. Eu não quero deixar ninguém jovenzinho triste, mas normalmente quem tem dinheiro é quem já é jovem há mais tempo, né? É ele que vai ter o dinheiro, o neto, bisneto ainda não está construindo a vida. Então a gente tem esse grupo não é digital, então a abordagem tem que ser diferente. A gente tem a geração que nasceu entre 45 e mais ou menos 1960, 61, que são os baby boomers, que é uma geração que, particularmente para mim, foi a que mudou a sociedade. Eles fizeram a revolução sexual, criaram rock, criaram a adolescência. Se nós fomos adolescentes, foi graças a esse grupo. Agora estão criando a envelhecência, quer dizer, eles não têm prazo de validade, eles não se aposentam mais, eles estão aí produzindo cada vez mais, mudando de novo a sociedade. Eles reconstruíram a sociedade no pós-guerra e agora estão construindo o nosso futuro. Temos a geração que veio seguinte, entre 61, mais ou menos, até 80, que é a geração do X, uma geração de mais céticos, uma geração com uma outra visão, que assistiu ao aumento substancial da mulher no mercado de trabalho. E essa mulher, hoje em dia, muitas vezes, ela é sozinha, ela é chefe de família, ou seja, já tem outras prioridades. E aí é interessante, já vou fechar isso, mas é interessante a gente ver, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. O governo prioriza totalmente que as mulheres assinem os contratos, porque às vezes o homem, né? O homem, às vezes, assim, ele vai em busca de novas emoções, né? Ou então, às vezes, bebe o valor da prestação, né? E a mulher, se ela tiver filhos, principalmente, ela segura mais a onda, tá? Então, temos esse grupo. Depois temos a geração que é o pessoal que nasceu de 80, 81 até 1990, que é a geração 92, aliás, geração X. Depois de 92 a 2009, a gente tem a geração Z, né? Y, perdão, e depois temos a Z e a Alfa, a partir de 2010, a partir de 2010 a gente tem a geração Alfa, tá? Então nós temos outros públicos, quer dizer, você não pode dialogar com um jovem de 30 da mesma maneira que você vai dialogar com uma pessoa que tem 70 anos. As prioridades são diferentes. Embora a pandemia também veio reconfigurar tudo. Antes você tinha pessoas morando sozinhas, agora você tem famílias, gente voltando para a casa dos pais porque estava melhor para poder cuidar daquele pai, não ficar saindo, ou seja, apartamentos maiores também voltando a ter um espaço maior, uma cozinha maior, uma varanda com um espaço gourmet. Então, são coisas que estão sendo reconfiguradas em função da pandemia, em função dessa nova sociedade que está bombando por aí, com vários aspectos, com várias possibilidades também. Então, eu não vejo especificamente um atendimento, mas eu vejo exatamente a necessidade de diferentes abordagens de um mesmo corretor, dependendo de quem ele estiver atendendo. Se o corretor não tiver na cabeça dele que ele vai ter que ter uma linguagem, ele está lá em contato com uma pessoa de 60 anos, é uma linguagem. Para o filho dessa pessoa, de repente, que está com 30 anos, é outra forma de linguagem. Se ele não tiver isso na cabeça, isso demanda o quê? Demanda uma cultura geral, demanda uma atualização constante. E aí, palmas, eu sempre falo, bater todas as palmas do mundo para o Unicresce, pelos cursos, pelos treinamentos, pelas ferramentas que vocês disponibilizam para os corretores, porque se ele não tiver essa cultura geral, ele não vai conseguir dialogar. E não conseguir dialogar significa não fechar negócio, não entender a real necessidade, não fechar negócio e não conseguir viver daquilo que ele escolheu para trabalhar, né? Olha, a primeira coisa, eu acho que vale para qualquer idade, é não julgar.
né? A primeira coisa, vamos imaginar, eu posso defender, sei lá, o bandismo, você pode ser católica, você pode dizer para mim, eu não concordo com essa visão. Eu vou olhar para você e vou dizer, não concordo também, vamos ficar até amanhã, né? Papo sem futuro. Quer dizer, concordar ou não concordar não é a tônica. Volto a dizer, o cuidado, ouvir qual é a necessidade. Aquele cliente, o corretor não vai levar para casa dele, não vai passear com ele domingo no parque, tá? Não vai almoçar no domingo na casa dele. Ele está ali para resolver um problema, para oferecer uma solução. Então, primeira coisa, não julgar, o respeito como a tônica das relações, procurar entender qual é a real necessidade. Lembrar que qualquer cliente, independente do seu perfil, em serviço, a gente pode ter um problemaço sem saber. Por quê? Porque, primeiro, o cliente pode achar que tem um problema e ele só te passa parte do problema. Ou ele acha que tem um problema e ele na realidade, tem outro problema que não aquele que ele acha que ele tem. Ou ele acha que tem um problema e, na realidade, ele não tem problema nenhum. Ou seja, o papel central é o quê? É o prestador de serviço, que o corretor é um prestador de serviço. É ele que tem que se colocar no lugar do cliente, entender qual é a real necessidade, saber diferenciar o que é necessidade, o que é desejo, procurar conhecer a vida daquela família sem julgar, para saber exatamente quais são as reais necessidades. Como eu falei, ter um conhecimento de tecnologias, ter um conhecimento das ferramentas básicas, por exemplo, da área financeira, porque para poder orientar sobre financiamento, para poder orientar sobre área jurídica, sobre as diferentes documentações. Vejam, em nenhum momento eu estou falando para você, olha, concordar ou discordar se a pessoa tem essa ou aquela religião ou se tem essa ou aquela orientação sexual. Essa conversa não precisaria entrar, para que entrar nas relações? Da mesma maneira que aquele corretor tem a sua religião, tem a sua orientação sexual, o cliente tem outra. E depois que ele resolver aquele cliente, seja vendendo, seja na compra de um imóvel, a tendência é não ter muito mais contato com ele, ele vai para o outro cliente, ou seja, há uma perda de tempo muito grande e desperdício de esforços que você podia estar canalizando para conhecer melhor aquele cliente, saber o que ele de fato espera, qual é o sonho da realidade dele, de que maneira aquele sonho pode ser equalizado com o bolso dele, tá? Para que as expectativas também não sejam assim, né? Nossa, frustradas porque ele achava que ele ia conseguir uma coisa e na realidade acabou comprando outra. Então, veja quantos esforços a gente precisa fazer que passam longe desse julgamento, né? Como a gente não precisa se esforçar se a gente adotar o respeito como a tônica. Pronto, a gente já resolve e sobra tempo, né? Sobra inteligência, sobra dedicação para todos esses outros pontos que eu mencionei. Tá? Mas não julgar, não achar que a sua religião, a sua orientação é a melhor e saber que você está ali para resolver o problema do cliente, para oferecer as melhores soluções. Se mais tarde o cliente vai se tornar um conhecido bom seu, ou até, quem sabe, um amigo, a vida vai mostrar. Mas naquele primeiro momento, ele não vai... É o que eu falo, você não vai levar ele para almoçar domingo na sua casa, nem passear com ele no parque. Não faz parte das suas relações. Por isso, respeito como com qualquer pessoa e sobrando energia para outros pontos, esses sim que interessam de fato, ou seja, focar no lado técnico, o lado técnico jurídico, o lado técnico financeiro, o lado técnico do marketing. Se o corretor pensar nesse lado profissional, olha, eu não vou dizer que ele vai fechar todos os negócios, porque é impossível, né? Seria futurologia, né? E não dá certo, mas eu garanto que ele vai ter uma carteira de clientes que vão confiar nele e sempre quando precisarem, vão estar buscando nele alguma recomendação, algum imóvel e, quem sabe, conseguindo fazer bons negócios aí. Então, eu digo, é uma perda de tempo você focar em certos aspectos, foca no respeito e deixa a tua energia para o que de fato interessa. Alexandra, te agradeço.
Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas respostas, por ter se disponibilizado a ceder essa entrevista para a gente. Quero saber se você quer deixar uma mensagem relacionada a isso ou não, se você quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Bom, primeiro, Beatriz, te agradecer aí por provocar esse tema tão importante. É o que eu falo, se já todo mundo internalizasse, não precisaríamos. Mas uma vez que a sociedade derrapa tanto nessas questões da diversidade, em relação ao público LGBT, com tantas situações bastante tristes que a gente se depara aí no nosso dia a dia, então te dar os parabéns, te agradecer aí por trazer esse assunto. Na tua pessoa, eu quero assim agradecer e parabenizar mais uma vez. Eu sempre falo que eu sou uma fã da equipe do Cresce, do Unicresce. Eu acho que vocês dão um show de bola quando vocês capacitam, quando vocês focam naquilo que de fato interessa, que é dar o conhecimento relevante para os nossos corretores. E isso vocês estão multiplicando não só nos corretores, mas tornando uma sociedade melhor, porque quando ele tem uma postura melhor, ele atinge quanto que um corretor tem de contatos. Então, assim, ele acaba sendo um vetor de propagação de boas práticas na sociedade. Então, agradecer muito a vocês isso. E eu acho que o meu recado final é aquela história, é um pedido, né? Eu acho que é o que eu falei, se nós tivermos o respeito como a tônica das relações, se nós tivermos a empatia cada vez mais desenvolvida, a gente vai resolver uma série de problemas e vai sobrar muito mais tempo para a gente se dedicar àquilo que de fato interessa. Então, lembrar, se a gente gosta de ter respeito, por que não respeitar os outros? Não dá trabalho. Né? Não dá trabalho e é o que assim deveria caminhar a sociedade no seu dia a dia. E a gente não precisaria, que eu espero mesmo, daqui a algum tempo, a gente ter um outro tema, não precisar mais abordar essa temática, isso está internalizado como uma coisa natural, como exatamente um respeito na sociedade. Mas, se não estiver, estou pronta a voltar sempre que vocês precisarem, porque muito, muito gratificante estar com vocês aqui no Cresce sempre, em qualquer situação. Muito obrigada. Espero também que a gente possa ter uma próxima entrevista que não seja relacionada a isso, que esse tema seja deixado de lado, que exista a igualdade realmente entre todo mundo. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Obrigada a vocês pela audiência e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Se cuidem e até o próximo vídeo.